Hello, hello! Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho sobre esse caso polêmico, né, que foi o assunto da semana, a Larissa Manoela, quando ela, teve essa postura de fazer uma ruptura com os pais, porque alega que os pais não deixavam ela usufruir do dinheiro, que ela conquistou durante a carreira dela, e como isso traz consequências, para a nossa vida, e dependendo da postura que a gente adota, gente, isso reverbera na nossa vida por muitos anos. Então, é importante a gente tomar uma consciência sistêmica, tomar um conhecimento sistêmico também, que faz com que a gente consiga adotar posturas que nos levam para o mais, que nos levam para a vida, principalmente em relação aos nossos pais. E existe uma postura que o sistema ele entra em desordem, que Bert chamou de parentificação. O que ele diz, As ordens do amor entre o pai e filho, os pais e os filhos, é que os pais dão, os filhos recebem a vida e passam essa vida para frente. Essa é a ordem natural da vida, E o que acontece quando se entra na postura de parentificação? Quero ler um trecho aqui desse livro para vocês, que Bert diz o seguinte: a ordem do dar e receber numa família é invertida quando os pais não receberam o suficiente dos próprios pais ou quando não deram nem receberam o bastante do parceiro, na parceria. Então, anseiam para que suas necessidades emocionais sejam satisfeitos pelos filhos, que passam a sentir-se na obrigação de atendê-los. Nesse caso, os pais recebem como os filhos e os filhos dão como pais. Em vez de passar do mais velho para o mais novo, o dar e o receber vai contra o fluxo da gravidade e do tempo. Semelhante doação não logrará atingir seu objetivo, assim como o regato da montanha não pode subir do vale para o pico. Quando os pais são carentes emocionalmente, convém voltar-se um para o outro ou para os seus próprios pais. Quando eles recorrem aos filhos para se sentirem confortáveis, tranquilizados, os papéis e funções da família são invertidos. Isso é parentificação. Filhos assumindo a posição de pais para com seus próprios pais. E eles não conseguem se proteger contra semelhante processo. Todos sofrem se a família adota um esquema em que os filhos se sentem responsáveis pelos pais e os pais esperam dos filhos um comportamento de parceiros adultos. Existe uma lei que nós trabalhamos dentro da sistêmica, que é a lei da hierarquia. Quem chegou primeiro é maior que quem vem depois. E os filhos quando são pequenos, ainda nós quando ainda é criança, os pais têm domínio sobre esses filhos, Eles têm uma hierarquia, então eles têm mais conhecimento, eles chegaram primeiro, têm uma responsabilidade na vida desses filhos, E sim, eles estão ali investindo, vamos assim dizer, nesses filhos. O problema é quando esses filhos crescem e os pais querem que esses filhos devolvam. Ou eles ainda querem querem criar uma dependência desses filhos para com esses pais. Isso é uma desordem, isso vai contra o fluxo. E isso trava todo o sistema, trava a vida desse filho e faz com que esse filho adoeça muitas vezes, E quando esse caso ocorre essa dinâmica, os filhos precisam sim encontrar uma força, ver os pais como grandes e colocar limites. Colocar limites com respeito. E falar para os pais, sinto muito, eu sou só filho, agora eu vou seguir a minha vida. Então, gente, nesse caso que a gente viu, dessa atriz, falando que os pais, teve essa ruptura com os pais, e foi necessário fazer, por mais que isso cause muita culpa no filho, porque nós inconscientemente queremos devolver para os nossos pais porque a gente recebeu muito deles. Por isso que a gente não tem como devolver, porque a gente recebeu a vida. E essa vida só é devolvida quando a gente passa ela para frente. Quando a vida segue o próprio fluxo. Gente, a vida tem que caminhar para frente. E eu sei que deve ter muitas pessoas que pensam o seguinte: nossa, essa filha é ingrata. Os pais, fizeram tudo para ela. Ela começou a trabalhar com 4 anos e mãe, pai levou, investiu nela. E agora ela tá virando as costas. Que a gente possa despertar uma consciência mais madura e mais adulta, sabendo que todo o investimento que você faz no seu filho de cuidar,
né? De amparar, de dar educação, gente. Isso não tem retorno. É como o Bert falou aqui, é contra a lei da gravidade. A vida é passada para frente, existe uma hierarquia entre pais e filhos, diferente do relacionamento entre iguais, que aí entra a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, aí tem que ter troca. Entre pais e filhos não tem troca, porque existe uma ordem, existe uma hierarquia. E quando essa hierarquia ela não é respeitada, tanto pelos filhos em relação ao pai, quanto pelos pais em relação aos filhos, isso causa dor, sofrimento e fracasso para todos. E aproveitando, quero fazer um alerta para quem é mamãe, para quem é papai, cuidem de vocês. Que a sua identidade seja próspera, seja amplificada. E principalmente com as mamães, né? Que elas estão ali se doando mais, até porque um filho, ele fica mais tempo com a mamãe. É necessário sim, né? Você dedicar seu tempo, sua atenção como mãe. Mas é necessário também, a partir do momento que esse filho vai crescendo, você ir se percebendo como mulher, sabe? Resgatando o seu lado mulher, o seu lado como profissional, para você depois não sufocar esse filho, não achar que esse filho tem que te devolver, sabe? Não colocar toda a tua vida nesse filho, porque isso pesa. Isso pesa. Então é necessário a gente saber que é uma função digna, lindíssima, que tem uma doação gigantesca quando a gente se torna mãe, né? Mas que isso precisa ser feito em ordem. Esse amor precisa se ordenar. E que mais para frente você precisa saber que o seu filho vai crescer e que ele precisa seguir. E é por isso também nós entendemos que existe uma ordem entre os filhos e o relacionamento entre casal. Primeiro tem que vir um relacionamento entre casal. Quantos, né, pais e mães que abandonam o seu relacionamento para viver em prol do filho, coloca esse filho como prioridade e aí depois esse filho não pode ir embora porque tá ali no lugar ou do papai ou da mamãe como parceiro ou como parceira ou parceiro. Isso traz dor para todos, para esse filho que depois não consegue ir para a vida, para essa mãe que está adoecida, para esse pai que estão adoecidos e essas dinâmicas desequilibradas. Então é importante nós estarmos conectados com os nossos pais, recebemos a vida deles, temos os nossos filhos, passamos a vida adiante, cuidamos porque nós estamos preenchidos desse amor e depois deixamos esses filhos seguirem a vida deles, construírem a própria vida, relacionamento, trabalho, eles construírem o próprio sistema. E assim a evolução acontece, o sistema perpetua e a vida, gente, só cresce. Só que a vida só cresce em ordem. Olha a importância da gente adquirir esse conhecimento sistêmico, desenvolver essa consciência sistêmica, que nós trabalhamos dentro da filosofia das constelações, com a terapia sistêmica, que eu ajudo vocês no processo terapêutico, constelando, para a gente conseguir nos ordenar, nos posicionarmos no lugar correto, no nosso sistema familiar, para que a nossa vida flua e a gente consiga viver relacionamentos de forma leve e saudáveis. E eu quero agora que você comente aqui, né, sobre esse vídeo e qual sua opinião nesse caso tão polêmico, né? E que eu acredito que mexeu com todo mundo, mas que despertou essa consciência importantíssima nas famílias.